Quem está feliz aí? Só os felizes, dá um glória, um aplauso para Jesus. Aleluia. Você sabe que a gente anda por aí, sabe o que eu falo da igreja aqui? Eu falo que essa igreja de Santarém é a igreja mais avivada que existe no Brasil. Sabia disso? Eu falo assim, pastor, está acontecendo um avivamento em Santarém, tá? Porque é a igreja mais avivada do Brasil. Quantos concordam? Amém? Então pode ficar à vontade, porque você pode dar glória aqui, não tem problema não. A Bíblia diz que na presença do Senhor nós temos liberdade no Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Tudo bem? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está feliz, irmão? Porque se você não tiver, você vai sair hoje daqui. Glória a Deus. Bom, antes da gente compartilhar a mensagem, duas coisas que quero falar. Primeira, não tem como colocar mais central, nós já colocamos todas que precisavam, então o calor de Santarém é assim mesmo, é Santarém, tem que ser desse jeito. Se não tiver calor, fica estranho, né, irmão? Brincadeira. Segundo, nos perdoe porque nós estamos com alguns problemas de espaço. Nós terminamos a obra, estamos com a obra lá na catedral e não tem mais culto lá na catedral, não pode ter. Então, algumas pessoas que estavam indo no culto que nós tínhamos lá, também estão congregando hoje conosco 5 da tarde, tem alguns vindo pela manhã e alguns, eu creio, até agora à noite aqui. Então, às vezes falta lugares, tá bom? Então, é só um período. Na semana que vem a gente vai ter telões fora aqui, atrás, coffee shop, alguns outros lugares também, porque se lotar vai poder assistir lá nos telões também lá fora, tá bom? Mas eu estou vendo aqui algumas poltronas ainda vazias, então se tiver alguma poltrona livre perto de você, levante sua mão para ajudar aqui o pessoal do Volt, do Atmosfera, a trazer alguns irmãos que precisam, tem vários lugares aqui, e aí a Atmosfera ajuda aí, para as pessoas que estão em pé, se quiserem, por favor, podem sentar e ficar à vontade em nome de Jesus, amém? Bom, queridos, nós nós tiramos alguns dias de férias, mais ou menos 20 dias, e todo ano a gente trabalha para fazer uma viagem. Para você que não sabe, nossos filhos são pastores lá no Japão, né? A Pri, o Paulinho e a família toda está lá no Japão, e são pastores missionários lá, e a gente trabalhou o ano todo para, nessa data, pelo menos passar alguns dias com eles lá, com os netos, né? Agora já são 3 netos, e a gente tem que ir lá, pelo menos um momento, não ficar só no celular, lá no FaceTime, né? Conversando, mas tem que dar um abraço original. Então a gente vai lá para fazer isso. É mais fácil a gente ir, só somos nós dois agora, né? Ir lá e poder passar esses momentos lá. Mas eu queria de coração agradecer o carinho de muitos de vocês, porque na semana passada, mas se eu trocar dia e noite aqui, me perdoe porque eu ainda estou no fuso horário assim meio, eu estou trocando as coisas aqui, né? Hoje de manhã eu falei hoje à noite, agora da noite já falei de manhã, então ainda estou meio assim, porque é o fuso. Chega atrasado no culto. Quase eu chego ia pregar, quase eu chego na hora da pregação, porque eu cheguei depois do almoço em casa, vou descansar, dar aquele sono, né? E aí eu fui tentar descansar um pouco para ficar bem, porque 3 da tarde lá e 3 da noite lá, então era o horário de dormir. Na minha cabeça aqui está precisando dormir. Fui dormir, quando eu despertei estava na hora do culto. Olha, é só um negócio desse. Então ainda está meio no jet lag, assim meio, mas daqui para a semana que vem arruma. E foi o meu aniversário e muitos de vocês mandaram mensagem, queria agradecer de coração, pessoalmente. Teve até um vídeo que fizeram ao vivo em um dos cultos aqui, eu não sei qual foi, né, que eu já estava me preparando para dormir lá. Por exemplo, embora dessa eu estava, quando eu cheguei lá ainda, no fuso horário, ficava assistindo tudo, porque não estava dormindo, estava acordado de madrugada lá, para poder, 3, 4 dias depois que você vai começando a arrumar, a mente vai começando a entrar, aí quando a gente está acostumando, tem que vir embora, aí acaba não acostumando, né, tem que voltar para o Brasil e passar uns dias acostumando, mas
Obrigado pelo carinho de vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço grande da igreja Past Church lá no Japão. Deus tem abençoado aquele trabalho lá, tem sido muito bom. Agora mesmo, nesse mês que passou, começou uma nova igreja na Grande Tóquio. E assim, Deus está abençoando, e nós sabemos que há uma unção poderosa da nossa igreja ali, e estamos realmente fazendo coisas. Quando eu falo estamos, porque a parte da família está lá, né? E nós também apoiamos com a oração e tanto mais esse ministério lá. Agora é interessante, só dando para você uma luz assim, ore pelo Japão, ore pelos missionários que estão no Japão. Realmente não é fácil sair do seu convívio, sair do seu país, ir para uma outra língua tão difícil de falar, né? E para ganhar os japoneses. Por exemplo, se você falar no Brasil de Jesus, mesmo que a pessoa não seja um cristão, ele sabe quem é Jesus, porque as igrejas ensinam isso, né? Quem é Jesus, filho de Maria, aquela coisa toda, todo mundo sabe quem é Jesus no Brasil. Se você falar no Japão sobre Jesus, as pessoas não sabem quem é Jesus, quem é uma pessoa, quem é esse cara, né? Então precisa ter uma revelação do Espírito Santo para a pessoa realmente entregar a vida para Jesus. Mas Deus está trazendo um avivamento no Japão, porque são centenas de pessoas sendo salvas ali através da igreja para a glória de Jesus, amém? Então ore pelo Japão, ore pelos missionários, ore pelos pastores, não só da pastores, mas todos que estão ali trabalhando para ganhar os milhares de japoneses para Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso para Jesus. Aleluia. E eu quero compartilhar com você essa palavra. Você sabia que todos nós passamos tem diante de nós, na realidade, montanhas. Quando eu estou falando montanhas, eu estou falando de obstáculos, dificuldades, adversidades. Cada tempo que você vê está aparecendo obstáculos. A gente vive, eu acho que hoje ou ontem alguém falou assim, eu estou matando um gigante todo dia, pastor. Então são desafios que aparecem na nossa vida, né? E todos nós passamos por isso. Os montes vão aparecendo, as montanhas vão aparecendo. Jesus falou que se nós tivermos fé, nós podemos declarar ao monte, erga-te daqui. E quando está falando desse monte, está falando de problemas, de dificuldades, que a gente, através da nossa fé, vai remover, vai tirar da nossa frente. Mas eles aparecem, toda vez que você ultrapassa, que você passa, que você vence uma montanha dessa, e você pensa, acabou agora, surgem outras montanhas para você, e a vida vai ser assim. E Jesus falou, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, né? Ele foi muito claro. Então, os problemas, as dificuldades, as montanhas, os montes aparecem, e cada vez que a gente vence, vai aparecer muito mais. Já viu o exemplo do Davi? O Davi venceu o gigante. Quem já ouviu esse exemplo, já leu isso aqui na Bíblia? Ou já ouviu uma história? Ele venceu o gigante, era um desafio tão grande, o Golias. E ele derrubou o Golias. Uau, foi bom demais. O povo de Israel ficou feliz, venceram o inimigo, porque o Golias foi, que era um obstáculo muito grande, foi vencido. E para o Davi agora, meu Deus, você é herói, vai ser bom demais. Mas você vai continuar lendo, você vai ver que agora, depois que ele derrubou o gigante Golias, apareceu um maior, o Saul, e queria matar ele. Então sempre vai ter essas montanhas diante de nós para desafiar a nossa fé. Mas olha só, para você que tem Jesus, quem tem Jesus no coração aqui? Para você que conhece a Jesus de verdade, que vive essa vida cristã, eu vou dizer algo para você, e você sabe disso. É a presença de Jesus que nos sustenta e que nos desafia cada dia a vencer essas montanhas mais e mais em nome de Jesus, amém? É Jesus em nós que realmente nos dá a graça de viver essa vida vencendo essas montanhas a cada dia em nome de Jesus. Por isso eu queria que você desse um aplauso poderoso para Jesus, porque Ele está aqui e Ele merece. Aleluia. Tem uma frase em inglês, essa frase em inglês diz, lose train. O que quer dizer, traduzido em português, o que é isso? Diga comigo.
Perder para vencer. Diga mais uma vez. Perder para vencer. Lembre que nós somos a igreja mais avivada que existe no Brasil. Perder para vencer. Esse é o tema da minha mensagem. E eu quero que você saia daqui entendendo algumas coisas muito importantes para nós continuarmos sendo vencedores. Nós precisamos entender isso. Você lembra de Jesus? Eu creio que você já leu essa história. Se você não leu, você já assistiu um filme talvez. E lá tem aquele momento que Jesus está lá na cruz. Ele está pregado naquela cruz. Mas ele não está só pregado com os cravos na mão, nos pés. Até chegar lá ele sofreu muito. Espancado, açoitado. A Bíblia diz que arrancava a sua barba, Isaías fala. Foi terrível o que fizeram com Jesus. E ele estava lá naquela cruz. E diante de Jesus tinham muitos seguidores. Pessoas, irmãos, mãe. Todos estavam lá, chorando, tristes, desesperados. Porque Jesus estava ali sofrendo. E chega um momento que a Bíblia fala que Jesus ora a Deus, entrega o seu espírito a Deus e morre. E eu fico pensando, o que se passou no coração dessas pessoas, o que essas pessoas sentiram nesse momento? Porque eles já estavam sofrendo por causa da amizade de alguém tão querido como Jesus, mas o que passou no momento que eles estavam vendo a única esperança deles desaparecer? Porque a esperança daquele povo estava em Jesus. Eles olhavam para Jesus como Salvador e Senhor, que ia salvar eles, libertar eles daquela opressão dos romanos, aquela coisa toda. Mas agora a única esperança deles morre. E o que se passa no coração de alguém que a sua única esperança parece que acabou, né? Desapareceu. Eu penso que houve desespero, choro, pranto, tudo isso que você pode imaginar. Foi terrível aquele momento. Foi terrível. Porque a partir de agora não tem mais, como que vai ser? O que vai acontecer com a gente? Porque o nosso Salvador morreu. E é isso aqui que eu quero que você entenda dentro dessa mensagem. Porque existem momentos que parecem que a gente perdeu. Existem momentos que parece que tudo acabou, o nosso esforço, tudo que nós fizemos foi em vão. Mas no domingo, logo depois daquela sexta-feira, veio o sábado, e no domingo teve a revelação do que aconteceu naquele dia. Qual foi a revelação? Alguém chegou numa sala, onde eles estavam reunidos, talvez questionando, né, o que vai acontecer agora. Alguém chega lá e fala assim: eu vi Jesus. O que você fez? Eu vi Jesus, Ele está vivo, Jesus ressuscitou. O que está acontecendo agora? Você está tendo a revelação de que não acabou, pelo contrário, é agora que vai começar a nossa história, é agora que nós vamos ser transformados, é agora que nós vamos ser salvos pelo poder de Deus. Diga comigo: perder para vencer. Parece que tem momentos que a gente tem que dar uma recuada, né? Parece que eles tinham perdido, mas pelo contrário, é agora que começou a vitória, porque Jesus venceu o diabo, a morte. Jesus agora fez algo extraordinário e vai dar vida eterna para todo mundo. Você pode dar um aplauso em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Agora eles estão entendendo que o que aconteceu parecia só uma montanha, mas foi vencido. O que aconteceu parecia tudo perdido, mas pelo contrário, estava acontecendo algo extraordinário. Aguenta isso aí, eu quero declarar isso na sua vida. Se você entrou aqui cabisbaixo, pensando que tudo acabou, que não tem jeito, não tem solução para essa montanha que está diante de você, eu quero declarar na sua vida que se você tem a revelação de Jesus no coração, você vai vencer os obstáculos que aparecerem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quantos recebem isso, amém? Glória a Deus. Só os vencedores, dá um glória aí para me ouvir. Aleluia, que bênção. Oh, glória a Deus.
Diga comigo, eu quero falar 3 ou 4 coisinhas rápidas com você que é importante. Diga comigo, a verdadeira vitória, está lá no telão, né? Sobre isso, perdão. O maior perdão liberado para a humanidade foi o de Jesus. Nós éramos pecadores imundos, pecadores sem destino, não tinha perspectiva de salvação, de vida, de mudança para a humanidade. Mas aí vem Deus com seu amor tão grande e vai fazer o quê? Vai liberar perdão para aqueles que mataram Jesus. Porque nós levamos Jesus, o nosso pecado levou Jesus para a cruz. Mas aí você vai ver a maior expressão de perdão. Quantos se sentem realmente nessa noite aqui perdoados por Jesus? Dá um glória aí. Só você sente perdoado, dá um glória aí. Diga eu. Sentir perdoado é a melhor coisa que existe, não? Tira o peso, tira a tensão, tira o fardo, tira tudo aquilo que... Eu lembro quando eu entreguei a vida para Jesus, no dia que eu entreguei a vida para Jesus, quando eu saí da igreja, irmão, parece que tinha tirado assim uma tonelada da minha costa. Meu Deus, que eu saí andando, parece que estava nas nuvens. Que momento extraordinário, porque eu senti que foi perdoado das coisas erradas que eu tinha feito. Eu recebi o perdão naquele dia. E Jesus nos ensina a perdoar. Olha só o que diz em Lucas capítulo 23. Vamos ler? Eu queria que você, junto comigo, no 3, 1, 2, 3, repetisse esse versículo que está lá no telão. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez, bem forte. Quem falou isso aqui? Aonde? Lá na cruz, olhando os seus opressores, olhando para aqueles que espancaram, estavam destruindo, né, o corpo de Jesus. E ele está olhando para aquelas pessoas, mas não só para aquelas pessoas, para todos os pecadores, para toda a humanidade que estava em pecado. E estava olhando nos olhos dele e estava dizendo o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que perdão é esse? Que homem é esse? Que amor é esse tão grande, que consegue perdoar os seus opressores, que consegue perdoar alguém que lhe fez mal, olhando nos olhos? Jesus falou isso, e nós precisamos aprender, porque Jesus, pense só, ele não fez só isso. Sabe o que Jesus fez? Ele orou pelas pessoas que estavam lhe fazendo mal, ele intercedeu, ele estava lá na cruz intercedendo e falando assim: Pai, eu te peço, não impute a eles esse pecado, eles não sabem o que fazem. Jesus estava intercedendo pelos seus opressores. Isso é um amor extraordinário. Por quê? Porque é uma liberação de perdão que só Deus parece que podia fazer no momento mais difícil da sua vida, próximo à sua morte. Mas ele estava liberando o perdão. É por isso que nós precisamos aprender com Jesus, porque isso aqui é importante a gente entender. Nós somos perdoados, nós sentimos perdoado, nós sabemos que Ele nos perdoa. Sabe o que a Bíblia fala? Fala assim: filhinhos, se por acaso vocês pecarem, estou falando na minha tradução aqui, viu, irmão? Se por acaso vocês pecarem, lembre do Pai, porque se vocês pecarem e pedirem perdão, reconhecerem que vocês pecarem, Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os vossos pecados. Nós sabemos que Jesus, Ele nos perdoa. Nós erramos, nós pecamos, nós somos seres humanos, nós falhamos, mas todas as vezes que nós falhamos e reconhecemos o pecado e pedimos perdão, Ele está pronto para nos perdoar, e Ele nos perdoa mesmo. Nós somos perdoados, precisamos receber isso e tomar posse disso. E às vezes perdoar é tão difícil, não? E se Jesus
é a maior expressão de perdão e nos ensina que precisa perdoar. Eu não só tenho que me sentir perdoado, mas eu também tenho que aprender a perdoar. É aí que entra outra parte da história, outra face, né? Nós estamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Você consegue perdoar o seu irmão que às vezes fala uma coisa que ele talvez nem queria, mas no momento lá de crise ele libera alguma coisa contra você e você está pronto para entender que aquilo foi uma falha do ser humano e liberar o perdão para ele? Nós precisamos aprender com Jesus. Em meio à igreja, a gente não gosta de falar isso, mas em meio a uma multidão de milhares e milhares de pessoas dentro da igreja, você vai encontrar muitas pessoas amarguradas, tristes, presas por causa da falta de liberar perdão. Tem pessoas que não estão rompendo as montanhas da vida porque precisam liberar perdão ao seu próximo. Eu estava conversando, era sobre família uns dias atrás com o pastor, e eu estava falando, o triste sabe o que é, pastor? É que dentro do lar, dentro da casa, tem filho de mal com o pai, porque o pai não concordou com alguma coisa, porque o pai chamou atenção para o bem daquele filho, ele está de mal, não fala com o pai, come a mesma comida, senta na mesma mesa, assiste a mesma televisão, mas está de mal, não libera perdão porque ficou machucado. O pai chateado com o filho, né? O esposo em crise, chateado com a esposa, não se falam, fica usando o filho, né? Fala para tua mãe, que coisa triste, isso não é para acontecer, isso é um ato diabólico, o diabo está dominando o coração, e nós não podemos deixar o inimigo, o maligno dominar o nosso coração. Nós temos que orar, inclusive vamos fazer isso, levante sua mão e fala para o Espírito Santo, fala assim: Espírito Santo, me ajude a perdoar aqueles que me ofendem. Nós precisamos orar todo dia pedindo essa graça de Deus, porque se Jesus me perdoou tudo que eu fiz, né, as coisas horríveis que eu pratiquei, tudo de mal que eu fiz, os pecados imundos que eu pratiquei, Jesus olhou para mim e falou assim: eu te perdoo. Por que eu não posso perdoar o meu irmão? Por que eu não posso perdoar o meu pai? Por que eu não posso perdoar o meu próximo? Por que eu não posso perdoar o meu vizinho que fica jogando lixo lá, colocando lixo, ele não põe uma lixeira, ele usa a minha? Por que eu não posso perdoar ele? Tudo bem, não é lixeira? Põe o lixo também. Ora por ele para Deus libertar. Mas tem gente que está cheio de problema, de mágoa, porque não está, ele quer perdão, mas não está disposto a dar, a liberar também o perdão. Quantos estão comigo aqui? E Jesus nos ensina a perdoar. Nós somos perdoados. Às vezes é difícil perdoar, até mesmo nas pequenas coisas. Mas Jesus, ele nos ensina que o perdão é contínuo. Todos os dias nós temos que ter um coração de perdão. Se perdoarmos, também seremos perdoados. É uma condição, está aqui na Bíblia. Se perdoarmos, seremos perdoados. Vamos ver daqui a pouco um versículo. Mas deixa eu dar um exemplo para você aqui da Bíblia, do perdão de Deus. Quando Adão pecou, você conhece a história do Adão, né? E a Eva. Deus criou, colocou eles no jardim, deu propósito de vida para eles, e Adão pecou com Eva. Eles causaram um dano na humanidade terrível. Eles causaram por causa do pecado deles. Mas sabe o que você vai ver? Você vai ver um filho que pecou, e você vai ver um pai, mesmo o filho tendo pecado, lá no jardim, conversando com seu filho. Você vai ver Deus, mesmo Adão e a Eva tendo pecado e desobedecido a Deus, desse mesmo jeito, Deus está lá naquele dia no jardim, perguntando: o que você fez, meu filho? Ele não abandonou eles, ele queria ensinar eles como continuar vivendo. Sofreram as consequências. Você vai ver, sabe quem? Você vai ver o filho do Adão, que depois matou seu próprio irmão. Está lá na Bíblia, né? Você vai ver Caim, que matou Abel, o seu próprio irmão,
E você vai ver que depois que aconteceu isso, Deus ainda estava falando com ele, para que ele pudesse se arrepender, para que ele pudesse ver o que ele causou na sua família. Mas Deus estava lá, com o seu perdão. Israel peca contra Deus, está cheio de história de Israel pecando, se levantando, pecando contra Deus. Sabe o que Deus faz? Levanta um profeta para libertar o seu povo. Sabe o que é isso? O amor de Deus é o perdão de Deus. E nós precisamos aprender. Agora, a humanidade pecou, errou, estava em pecado, estava perdida. Todo mundo perdido, né? Sem destino. Sabe o que Deus faz? Envia o seu único filho, para que nós pudéssemos falar hoje que somos filhos de Deus e temos a garantia da vida eterna. O que é isso? O perdão de Deus. Eu acho que nós temos que viver todo dia felizes, independente das circunstâncias, agradecendo a Deus, porque Deus nos perdoou das nossas falhas e está pronto para nos perdoar. Quantos creem nisso? Amém? Creia nisso, quero que você saia daqui com esse entendimento, que Deus te ama e Ele libera para você o perdão. Mateus capítulo 6, o versículo 14 diz, olha só: pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Olha isso. Está falando de quem? Está falando de você e do seu irmão. Está falando da nossa vida, do dia a dia. Perdoar as transgressões um do outro. Mas continua o texto que diz, também o Pai Celestial perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Há uma condição: você recebe, você dá. Não? É uma linha, uma via de mão dupla. Você recebe perdão e você dá perdão. Você perdoa o seu irmão te perdoa também. É assim que nós temos que viver, segundo a palavra de Deus diz. Olha essa frase: guardar mágoa é como tomar um veneno e esperar que o outro morra. A mágoa causa isso, né? Já viu alguém falar assim: tomara que ele se dê mal? Já pensou um ser humano cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, falando assim: tomara que ele se dê mal? Isso não vem de Deus, isso não vem do coração do Espírito Santo. Então, quando Deus está nos ensinando a perdoar, é porque antes Ele já nos perdoou, e nós temos que aprender com Jesus. Levante sua mãozinha aí e fala: Espírito Santo, me ajude, me dê graça, luz, entendimento, para perdoar o meu irmão e ser perdoado. Amém? Quantos recebem o perdão de Jesus aí? Glória a Deus. Aleluia. Quando escolhemos perdoar, nós liberamos o outro e nos libertamos. Você sabia disso? E quando você não perdoa, quem está preso é você. Agora, quando você perdoa, você libera a pessoa do problema que houve e você é liberto. E aí você vai ter alegria, paz, felicidade. O perdão aí traz o quê? Diga assim comigo: cura, leveza, paz dentro do seu coração. O perdão traz isso. Tem gente tão legal, mas está doente aqui. Está doente. Quando toca no assunto, pronto, acabou para ela. Já viu isso? Eu já tive em lugares, irmãos, que estava todo mundo sorrindo, estava uma bênção. Aí entrou alguém e acabou a festa. Por quê? Alguém precisava perdoar aquela pessoa ali. Nós, filhos de Deus, precisamos aprender sobre perdão. E eu sei que você hoje, Deus está falando com você. Se há algo dentro do seu coração hoje, aqui, libere, porque Jesus já te libertou em nome de Jesus. O perdão, ele é a chave que abre a porta para todas as nossas vitórias. Quantos querem ter vitórias aqui? Libere. Eu quero desafiar você a sair hoje daqui
falando para o Espírito Santo isso: Espírito Santo, se tiver alguém que um dia me machucou e eu não consigo perdoar, a partir de hoje, pela fé, em fé, perdão é atitude, eu libero sobre essa pessoa, eu libero que ele esteja livre desse mal, e eu também, e você vai ser livre em nome de Jesus, amém? Quantos recebem isso aí, digo amém? Então o segredo aqui, Jesus nos ensina a perdoar, saia daqui com o coração cheio de graça para perdoar. Segundo, olha aí, a verdadeira vitória, diga comigo, a verdadeira vitória é encontrada onde? Na obediência. E aqui é outra lição de Jesus, além do perdão, obedecer. Jesus nos ensina a obedecer, porque Jesus, ele foi obediente de uma forma extraordinária. A obediência de Jesus é tremenda. E nós vamos aprender com Jesus sobre obediência. Ele quer nos ensinar isso, obedecer a sua palavra. Olha o que diz, diga assim, diga comigo, Filipenses capítulo 2, versículo 8, bem alto, em voz alta, para quem gosta de ler a Bíblia aí, vamos lá, 1, 2, 3, sendo, muito bem, olha só, sendo obediente até a morte. Jesus foi obediente até onde? Até a morte. Agora é interessante que o versículo, não sei se você quando leu ele, observou, teve essa revelação, que o versículo continua e fala assim, e morte de cruz. Está enfatizando para a gente entender que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, porque essa morte aqui era a pior que tinha. Lá na cruz, no meio dos pecadores, no meio dos ladrões, era a maior vergonha que alguém poderia passar, era estar pendurado no madeiro, numa cruz, e Jesus vai dar a sua vida em obediência a Deus, mas morte de cruz, foi mais pesado, foi complicado, mas ele foi obediente, e nós precisamos aprender sobre obediência. Então Jesus, quando ele obedece a Deus, ele está obedecendo o Senhor da glória, o Senhor supremo. Ele não tinha pecado, ele não precisava morrer, mas decidiu fazer isso. Eu vejo assim, já viu aquele momento que Jesus está lá, daqui a pouco a gente vai celebrar a Santa Ceia. E a Santa Ceia, o que é? É um memorial do sacrifício que Jesus fez por nós. Quando você vai para o Getsemane, você vai encontrar Jesus em um momento no Getsemane, a sua última oração foi feita ali, antes dele ser preso. O que ele está fazendo? Ele está orando, mas ele está orando num momento tão difícil, que a oração dele era tão intensa, que a Bíblia fala que saía sangue dos seus poros. Qual era a oração de Jesus? Pai, é necessário, é preciso ir para a cruz? É preciso pagar esse preço? É preciso morrer? Eu penso que o pai falou assim, você me ama? Amo. Você ama a humanidade que precisa de salvação, que precisa de perdão? Amo. Então seja obediente. E Jesus foi obediente até a morte. E dali daquela oração ele sai decidido fazer o que tinha sido planejado por eles. Ele vai ser o quê? Diga assim comigo, obediente. Agora, como está a sua vida em obediência? Como que você tem andado em obediência? Obediência é a palavra de Deus. E você já viu que às vezes nós temos dificuldade de ser obediente em coisas tão pequenas. Orai sem cessar. Quantas vezes nós estamos orando? São coisas tão simples que Deus quer que nós possamos fazer e nós não fazemos. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, tem gente que não congrega. A vibe, a ideia hoje, agora, sabe o que é? Que não precisa de igreja. Você escolhe a igreja que quiser, liga no YouTube lá, é aquela sua igreja. Que mentira é essa?
Mas, sabe por que isso? Porque as pessoas não querem ser obedientes. Você já viu uma coisa? Como tem aparecido pastores de renome caindo, irmãos dentro da igreja caindo em pecado, acabando o ministério, acabando família. Por que isso acontece? Acontece, sabe por quê? Porque falta obediência a Deus. Porque se nós formos obedientes como Jesus foi, o inimigo não vai trazer laço na nossa vida, não vai conseguir, ele não vai. Olha o que fala Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, versículo 7, vamos lá? O que diz lá? Vamos ler bem alto, quero que você leia hoje comigo aqui, esses versículos, porque eu sei que você lê a Bíblia todo dia. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Agora, você já viu que tem gente que a vida dele é lutar contra o diabo? E Deus não nos chamou para lutar contra o diabo, não é a sua função lutar contra o diabo. E tem gente lutando todo dia contra o diabo. Sabe qual é o nosso papel como filho de Deus? Sujeitar a Deus, obedecer a Deus. Você obedece a Deus, você é obediente à sua palavra, você é obediente aos seus mandamentos, você obedece à vontade de Deus. E aí eu vou dizer para você que quando você obedece a Deus, o diabo vai fugir de você. Então tem gente caindo em pecado, errando, perdendo coisas que construíram, sabe por quê? Porque não estão dispostos a obedecer a Deus e deixam brechas para o diabo. Uma coisa, nós temos que ter luz, que eu creio que o diabo, ele trabalha 24 horas, sabe para quê? Para destruir os seus sonhos, para acabar com as suas bênçãos e para você não alcançar um nível espiritual que Deus gostaria. Esse é o trabalho dele. Agora, se eu sou obediente, a Bíblia diz aqui, ó, sujeitai-vos a Deus. O que é isso? É você se colocar e falar assim: Deus, Jesus, eu estou embaixo da tua obediência. O Senhor é o meu Deus, a tua palavra é a minha direção, aquilo que a tua palavra falar, eu vou fazer, independente se é algo pesado, independente se é algo que eu vou ter que pagar um preço, mas eu estou disposto a viver a tua vontade, porque eu me sujeito ao Senhor e não ao pecado. Quantos estão comigo aqui? Então a Bíblia está dizendo o quê? Que quando você se sujeita a Deus, você vai ter poder para resistir o diabo, e o diabo vai fugir. O que Jesus fez quando o diabo veio tentar ele, depois de 40 dias de jejum? Ele fez o quê? Ele só mostrou a obediência. Está escrito, está escrito, está escrito. Ele está dizendo o quê? Eu estou fazendo o que está na palavra. E a Bíblia fala que o diabo deixou ele. Sabe por quê? Porque o diabo não tinha brecha, o diabo não tinha como tocar, o diabo não tinha como destruir aquele projeto, porque Jesus estava sendo obediente. Levante sua mão e diga assim: Espírito Santo, eu te peço, me dê a graça para ser obediente, como Jesus foi. Amém? Quantos recebem isso aí na sua vida? Glória a Deus, aleluia. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo parece dar errado, a obediência atrai o favor de Deus. Você pode achar que está dando tudo errado, mas continue obediente, que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Segredo aqui: seja obediente à palavra de Deus. Quando obedecemos a Deus, mesmo sem entender, a vitória é certa. A obediência é o caminho da cruz, é preço, não é fácil, mas é preço, e o caminho da cruz é o caminho da vitória, é o caminho da glória, é o caminho aonde nós vamos ver Deus fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: está disposto a obedecer? Amém? Tem que ser obediente, a palavra de Deus manda. Já viu, tem gente que tem dificuldade de ser obediente, quando a Bíblia fala assim, que tem que ofertar, tem que ser generoso.
tem gente que não é. Ele quer ser perdoado, ele quer ir para o céu, ele quer tudo que ele precisa, mas ele não quer ser obediente. É uma obediência tão simples, mas tem gente que não obedece. Dá o dízimo, não dão, não querem, a Bíblia está dizendo que é para dar. Eu só estou dando um exemplo simples para você, mas tem coisas que Deus nos manda ser obediente. Por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que ser santo, mas tem gente que não obedece, prefere estar envolvido no pecado, em coisas erradas, e a Bíblia fala, sede santo como eu sou santo. É só um exemplo que eu estou lhe dando. Isso aqui é obedecer. Nós como igreja precisamos viver uma vida de obediência. Agora deixa eu falar para você a terceira e última, porque nós vamos celebrar a Santa Ceia daqui a pouco. Diga comigo, a verdadeira vitória é encontrada no amor da cruz. E o amor da cruz envolve tudo isso que eu já falei. O amor da cruz foi a obra de Deus, aquilo que Ele fez nessa terra, por mim e por você. Nós somos resultado hoje do amor lá na cruz. Jesus nos amou. Agora, esse amor, além do perdão, além da obediência, esse amor aqui tem que estar dentro de nós. Se você tem o Espírito Santo, o amor de Deus está dentro de você. Se você tem Jesus, o amor de Deus tem que fluir dentro de você. Você sabia de uma coisa? Que os grandes avivamentos que aconteceram e que vão acontecer, eles aconteceram porque um dia alguém amou. Não é isso? Alguém amou. Eu lembro uma outra vez que a gente estava no Japão, e os jovens nos convidaram, eu e a minha querida Miriam, para ir numa reunião à tarde, só dos jovens, eram poucos jovens. E eles falaram o quê? Eles falaram, vem aqui pastor, orar conosco, traz uma palavra. E nós fomos lá naquela reunião, só os jovens, japoneses, alguns brasileiros, e eles estavam lá adorando, estava lá um teclado, eles estavam adorando, e ministrando, né? Eu tenho um irmão que fala, parece que quando canta em inglês fica mais bonito. Não, porque a linguagem é diferente. Eles estavam adorando, só que quando a gente chegou ali, a gente já sentiu a presença. Tinha um mover naquele lugar. Sabe o que eu senti? O Espírito Santo falou, eu não ia nem falar, minha esposa que deu uma palavra, mas depois pergunta, você quer falar? Eu falei, porque eu estava sentindo de Deus. E eu fui lá, falei rapidamente, olha, os maiores avivamentos da história, se você for estudar, começaram assim, com poucas pessoas, mas desesperadas em fazer a vontade de Deus. E eu senti falar para eles, e eles começaram a chorar, aqueles japoneses, aqueles jovens, porque eu senti que naquele momento Deus estava marcando alguns jovens ali naquela igreja, desesperados por Jesus, estavam chorando na adoração, buscando a Deus, buscando a direção de Deus, porque eles queriam ganhar os outros japoneses para Jesus. E partindo dali, aqueles japoneses iam receber uma unção extraordinária. Eu creio que quando nós amamos com o amor de Deus, as coisas extraordinárias vão acontecer. O amor de Deus vai fluir dentro de nós pelas pessoas, sabe? Tem textos na Bíblia que falam que quando Jesus chegava em um lugar, Ele se compadecia daquelas pessoas que estavam como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que é isso? Amor. E um dia Deus olhou para cada um de nós, para mim e para você, e nos olhou e nos viu como ovelhas desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E Ele nos amou e falou assim, eu vou dar minha vida por eles, porque eles precisam de amor. Nós precisamos aprender com Jesus a amar o nosso próximo. Você sabe, eu creio, eu tenho declarado, junto com a liderança dessa igreja, e tenho falado para você, nós vamos ganhar 100 mil membros para essa igreja em nome de Jesus. Diga comigo, 100 mil membros na Paz Church. Quantos creem? Mas só vai acontecer isso quando a igreja
começar a amar o próximo, amar o perdido, amar o cara que está lá na sarjeta, drogado, jogado, amar as pessoas que muitos não querem estar perto, muitos não querem ter acesso a elas. É aí que vai começar o avivamento, é aí que vai começar a ganhar Santarém para Jesus. E eu sei que você vai fazer parte disso em nome de Jesus. Amém? Agora, olha essa história. Essa foto é triste. 2008, lá na China, aconteceu isso aqui. Foram mais de 60 mil pessoas que morreram. No meio desses escombros, um desses lugares, eles encontraram uma mulher. Essa mulher, eles encontraram ela encurvada, no meio dos escombros. Ela estava morta, mas embaixo dela tinha um bebê, uma criança, e essa criança estava intacta, dormindo, estava viva, era filha daquela mulher. E quando eles olharam o celular dessa mulher, eles encontraram uma mensagem que essa mãe escreveu para sua filha, e a mensagem era essa aqui. Qual a mensagem? Minha querida criança, se você sobreviver, isso foi terrível, se você sobreviver, não se esqueça da sua mãe, ela sempre te amará. Sabe o que essa mãe fez? Ela deu a sua vida pela sua filha. Ela preferiu morrer, mas protegeu o seu bebê. E quando nós pegamos essa história triste, mas alegre, porque alguém sobreviveu no meio de tudo isso aqui, nós vamos lembrar de Jesus, porque nós éramos perdidos, não tínhamos destino, pecadores. O plano do diabo era o inferno para nós, mas Jesus obedeceu ao Pai e nos protegeu da morte. Jesus obedeceu ao Pai, amou, perdoou e nos protegeu. Sabe, é como se Jesus veio com as suas asas e falou assim: eu vou morrer, mas você não morre, você vai sobreviver e você vai viver a vida eterna comigo. Esse aqui é o amor de Deus por cada um de nós. E eu queria que você saísse daqui hoje entendendo isso. Quantos que estão perdidos, você pode proteger também, você pode amá-los, você pode levar o amor de Deus para eles. Quantos já vieram chorando até você, e eu não sei se você deu atenção para eles. Sabe que as pessoas estão desesperadas pela atenção. Quando elas encontram alguém que dá atenção e demonstra o amor de Deus, pode ser a pessoa mais problemática que exista, ela vai te ouvir e ela vai te amar. Jesus pagou o preço pela nossa vida. Dessa mesma forma, essa mãe protegeu a sua filha, e em meio a essa catástrofe, esse problema terrível que aconteceu, alguém salvou uma vida. Eu vou dizer para você, Jesus está vivo hoje aqui, nos salvou da morte, e promessa de vida eterna tem para cada um de nós lá no céu. Você vai viver eternamente em nome de Jesus, amém? Quantos recebem isso? Queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Fique em pé. Há uma unção nesse momento da presença de Deus. Eu queria que você sentisse. Há uma unção nesse momento do amor de Deus. O amor de Deus quer te abraçar. Você pode sentir isso? Nós vamos celebrar a Santa Ceia nesse momento. Os irmãos da atmosfera podem entrar. Se você não recebeu o cálice com vinho e o pão, você vai receber agora. Enquanto isso, para
para você que já recebeu, eu queria que você adorasse conosco. Adore conosco, fala com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, obrigado. Obrigado pelo perdão. Nós conhecemos as nossas vidas e nós conhecemos os nossos passos. Nós sabemos quem nós somos. Fala para Deus, obrigado pelo perdão. Eu recebo o perdão, me sinto perdoado hoje, porque o Senhor me perdoou. Eu me sinto amado hoje, porque o Senhor me amou. Agradece a Ele, adore Ele, ministra no coração de Deus. E você que vai entregar a vida para Jesus, eu quero que você se prepare. Prepare aí, que eu vou dar oportunidade para você daqui a pouco. Isso. Você pode cantar, cante forte. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está nesse lugar, Ele é vivo. Porque Ele vive. Você crê nisso? Posso crer no amanhã. Oh Deus, porque Ele vive. Temor não há. cante com fé, diga. Mas eu pensei. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Ela está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Em Romanos capítulo 8, o versículo 39 diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga comigo: nada, nem circunstâncias, nem dores, nem aflições, nada vai me separar desse amor, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero orar nesse momento. Espírito Santo, obrigado por esse momento, por essa noite. Nós queremos te agradecer pela oportunidade. Hoje nós somos tão privilegiados, felizes de fazer parte da tua igreja, de fazer parte do corpo de Cristo. Obrigado, Jesus, porque no momento, um dos momentos mais difíceis da sua vida, a tua palavra diz que o Senhor pegou um pão junto com os teus discípulos, partiu aquele pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Mas naquele corpo que o Senhor estava distribuindo, a tua palavra diz em Isaías que ali
estavam as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições estavam ali. O Senhor chamou para o Senhor, pagou o preço, era para nós, mas o Senhor decidiu viver isso. Logo depois, o Senhor tomou o cálice dizendo: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, que vai ser derramado por muitos. Esse sangue que purifica pecado, que limpa o pecador, que transforma, que nos faz pecadores serem chamados filhos de Deus, abençoados, transformados. Era o teu sangue que daqui a pouco ia ser derramado, a vida de Deus sendo derramada nessa terra. Por isso, nessa noite, nós te agradecemos pelo perdão que vem do Senhor. Nós te agradecemos pela obediência que o Senhor teve nessa terra. Filho de Deus, obedeceu ao Pai Supremo, e nós somos transformados por causa da tua obediência. E esse amor que derrama vida em nós, que o Senhor derramou a cada um de nós, reconhecemos nessa noite o teu amor, reconhecemos o teu sacrifício. Santifique esse pão, abençoe esse vinho, em nome de Jesus, amém. Você pode cear. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Agradeça pela sua vida, pela sua salvação. Agradeça pelo perdão das nossas vidas, dos nossos pecados. Oh, te louvamos, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Diga, eu sei, eu venci. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo, que vive está. Pastor Luiz, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu compreendo, entendo que Jesus é o Salvador. Eu preciso desse perdão, eu preciso dessa vida de Deus na minha vida. E eu quero entregar minha vida, eu quero reconciliar. Sai do seu lugar, vem aqui. Dá um passo de fé. Se tiver alguém perto de você, porque às vezes é difícil vir sozinho, ajuda essa pessoa, vem junto com ela aqui, querido. Traz essa pessoa. Ela não pode sair daqui sem Jesus no coração. Vamos continuar cantando um pouquinho. Eu vou esperar você, porque eu sei que tem gente aqui que precisa de Jesus e vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Vamos cantar mais com fé, com alegria, enquanto você vai estar vindo com essa pessoa em nome de Jesus. Posso crer no amanhã. Deixa o céu se abrir sobre a sua vida. Porque
Estou esperando posso você. crer no ar. É decisão. Tem que ter decisão. Porque vivi Oh, Jesus. temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos orar juntos. Há mais de 35 anos atrás eu fiz essa oração. A mesma oração que você vai fazer comigo agora. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço o teu amor por mim. Por isso eu te convido, entre no meu coração, seja o Senhor da minha vida, seja o meu Salvador. Eu te recebo nessa noite, diante de tantas testemunhas. Transforma a minha vida, me dá a vida eterna. E obrigado, Jesus, porque eu sei que o meu nome já está escrito no livro da vida. Digo amém. Vocês podem olhar por gentileza rapidinho. Eu quero dizer para vocês que vocês são bem-vindos. A partir desse momento está começando uma nova história na vida de vocês. É uma história com Jesus. Amém? Vocês vão ser usados, pode ter certeza. Deus vai usar vocês poderosamente. Mas o plano de Deus é que vocês sejam amados e felizes. Sejam bem-vindos à família de Jesus. Amém? E eu queria pedir por gentileza, se você puder, dá uma olhadinha ali para trás. Pode olhar? É para você conhecer e receber a sua nova família, a família de Jesus. Sejam bem-vindos. Você que está através da internet, Deus abençoe sua vida. Parabéns pela decisão também, em nome de Jesus. A atmosfera ajuda. Todos vocês, por favor, podem seguir aquela placa ali, siga Jesus. Queremos presentear você e também conversar um pouquinho mais para ajudar você nessa vida cristã, em nome de Jesus. Põe sua mão no seu coração, ore comigo e diga assim: querido Espírito Santo, muito obrigado, porque hoje eu recebi tudo o que precisava. A porção que o Senhor tinha para minha vida foi derramada. E eu recebo perdão, eu recebo obediência e eu recebo esse amor tão grande que vem do teu coração. Me ajude, Espírito Santo, a ser um filho melhor, um cristão melhor e alcançar esta cidade com o teu amor para a glória do Senhor. Diga amém. Glória a Deus.